conceitos levam para contextos. Estou gravando aqui e 7 de outubro de 2023, conceitos levam para contextos. Estamos debatendo sobre os sabotadores e eles serem semelhantes àquela parábola de 2 cachorros que você tem dentro de você. Qual é o cachorro que vai vencer? O cachorro mau ou o cachorro bom? Depende daquele que você alimentar. E os sabotadores, que eu e o Diego a gente está conversando aqui, eles nos levam para contextos aos quais eles conseguem se alimentar melhor. E a gente tem que sair desses contextos. Diferente do gráfico, a gente na nossa vida, diferente do gráfico, nós temos o poder de criar contextos. Inclusive, educar é criar contextos. Né? Então, no gráfico não. No gráfico eu tenho que agir dentro daquele contexto que me é imposto. Então o mercado faz 3 coisas. Ele sobe, desce ou fica de lado. Eu tenho que agir dentro daquele contexto. Não tenho o que fazer. Eu posso escolher não fazer nada. O gráfico faz 3 coisas. Sobe, desce, fica de lado. E eu faço 3 coisas. Compro, vendo ou fico de fora. É a minha ação. O gráfico é soberano, mas eu tenho a minha ação também. Agora, na nossa vida, nós temos a capacidade de nos transportar de contextos. E a forma como nós nos transportamos de contextos é através de conceitos. E aí nós chegamos numa conclusão, ou não é uma conclusão ainda, mas é uma via de pensamento, de que os axiomas, eles são remédios comportamentais, e o Diego falou ali sobre o remédio ele não curar, ele ser algo de sintoma e não da causa. E aí ainda estamos nesse ponto de observar, na linha de pensamento que eu vejo, esses sabotadores estarão conosco para o resto da vida. Então há formas daí de você silenciar ou aprisionar ele dentro de nós. E uma das formas são os axiomas. Eu, como trader, já há quase 20 anos operando, eu já pacifiquei a guerra que tem dentro de mim. Esse conceito é muito legal porque eu pacifiquei a guerra. Eu tenho paz em meio à guerra dentro de mim. Eu sei que eu estou em um conflito interno que vai me seguir, perdurar o resto da vida. Um conflito interno entre eu e os meus sabotadores, ou seja, eu tenho que mantê-los aprisionados dentro de um contexto onde eles vão me servir como qualificadores, eles vão me dar qualidade, mais qualidade, menos defeito. Defeito é qualidade fora de contexto. E me levar para contextos melhores. Então seria o que mestre Jinshin Funakoshi, o pai do karatê moderno, falava, que um homem ele é fraco fora dos seus portões, da sua fortaleza, dos seus portões. Seria eu levar esses sabotadores para o terreno onde eu conseguisse vencê-los. Isso seriam os contextos de guerra. Então, exemplificando o gráfico aqui, ontem eu tive um dia cheio, ontem sexta-feira, dia 9 de outubro, não, dia 9 não, dia 6 de outubro, eu tive um dia cheio, e aqui em Blumenau nós estamos na iminência aí de ter uma enchente, então tá todo mundo se reestruturando, estava todo mundo se reestruturando na agenda, estava todo mundo se reestruturando, protegendo seus bens, né? Estruturando, se preparando para o impacto aí de muita água que está prestes a chegar na cidade. E aí a minha agenda mudou muito. Eu tive alguns clientes que eu atendi de manhã. Eu atendi 7 às 8, 8 às 9 e tinha um 9 às 10. Eu pensei assim, cara, 9 às 10 eu vou chegar em casa,
provavelmente ter uma última oportunidade para operar de manhã. Então, eu acho que a semana vai dar por encerrada. E eu provavelmente não vou operar na sexta, porque sexta tarde eu prefiro não operar. Prefiro já me desconectar do gráfico e ir me desconectando. Aí eu faço só estudo de retrovisor e faço meus mapeamentos de como que eu me comportei na semana. Faço um diário ali, uma reflexão de como foi a minha semana, como eu posso melhorar. Atendi de 7 às 8, atendi de 8 às 9, e aí recebi uma mensagem em cima da hora de 2 clientes, um casal de clientes, que decidiu, por conta da chuva, ir para Balneário no apartamento de praia que eles têm lá. E aí fiquei livre nesse horário e vim para casa. Cheguei em casa, peguei um trânsito que eu tava de carro, né? Aí minha motinha furou o pneu. Então, por que eu tô contando que a motinha furou o pneu? Porque isso vai gerando contextos na tua vida, né? Aí eu tive que pegar o carro, a motinha furou o pneu no dia anterior. Aí tem toda essa correria da enchente, isso vai gerando estresse na sua família, né, nos seus amigos. Aí você tem que solucionar problemas. E eu tava conversando com o Ângelo, que é um confrade nosso que treina comigo, sobre o cérebro ser um músculo. E o cérebro sendo um músculo, ele também cansa, ele também tem unidades motoras. Assim como se eu for treinar perna, eu treinei perna pesada essa semana com a Micaela, e hoje eu tô com dificuldade, eu tô tendo uma dificuldade de caminhar, de correr, de subir escada, porque o meu músculo tá cansado. O cérebro também. Existe uma parte no cérebro que é pro racional, e essa parte é a tomada de decisão. E por isso que o Steve Jobs, Mark Zuckerberg, o Steve Jobs não gostava, não escolhia outra roupa, ele usava sempre a mesma roupa, porque na teoria dessa tomada de decisão, você tem um número X de tomada de decisão antes do teu cérebro cansar, muscularmente falando. E aí, quando você sai da rotina, essa é a importância da rotina. Quando você sai da rotina, você tem que tomar decisões que não estão no automático. A rotina, ela preserva o teu aparato decisório. Por isso que o trader, ele precisa de uma rotina. Porque quando você sai da rotina e você vai experimentar outras coisas, e eu estou falando como um tipo 7 do Enneagrama, que teve muita dificuldade em entender isso e criar rotina, o quanto que sair da rotina cansava meu aparato decisório, e esse aparato decisório, de acordo com vários estudos de Behavioral Finance, uma vez cansado, te leva a comprar risco, a assumir riscos maiores. Ou seja, se você vai operar com esse aparato decisório cansado, você tende a assumir riscos que você não assumiria se você estivesse descansado. Um dos motivos que eu escolhi operar de manhã, logo após eu acordar. E também operar após sonecas, à tarde. Isso é estabelecimento de rotina. Isso me dá uma maior percepção do risco real. E esse estudo foi muito denso e fala inclusive do porquê que há acidente de carro quando a pessoa está cansada, porque ela assume mais risco, ela vai mais rápido, ela olha menos para o lado. Então a nossa tendência de assumir mais risco quando estamos cansados. Isso, como especulador financeiro, tem que ser usada essa informação e ser extraída uma inteligência para que eu consiga entender como isso possa me gerar mais dinheiro. Então eu contei para vocês da minha rotina de ontem e como eu saí da rotina por conta de tudo isso que está acontecendo na cidade e me forçou a tomar mais decisões e me forçou a pegar mais decisões, né? Eu tive que sair da rotina e tomar novas decisões. Inclusive tomando decisão na hora ali. Eu já tinha programado meu dia anterior, eu já externei para vocês que eu gosto de programar o meu dia de hoje ontem à noite.
no dia anterior à noite. Então eu vou ali, arrumo a louça, deixo um cafezinho já posto, coloco um bilhetinho ali para as minhas meninas, né, minha filha e minha esposa. Acordo, tá tudo pronto, arrumo o gráfico também, tá tudo pronto. E eu já programo, amanhã vai ser assim, 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 assim. Beleza. Quando eu fui lá e atendi 2 clientes, né, nesse meu ofício de personal trainer, o personal da prosperidade, né? Personal trainer. Que irado. E aí eu fui lá e atendi eles. Um deles me remarcou que não há problema nenhum com isso, que ele ainda paga ali a minha hora. E aí eu tive que tomar uma decisão sobre o que fazer da vida. Gastei meu aparato de decisão. Assim como gastei meu aparato de decisão de aonde vou deixar o carro por conta da enchente que está vindo, coisas para comprar no supermercado, coisas que faltou, Manuela, como é que fica a Manuela, a motinha ter furado o pneu coincidentemente nesse momento, como é que eu vou fazer com a motinha, enfim, amigos que eu sei que a enchente vai alcançar a casa da pessoa, que eu me dispus a ajudar, né? Os vizinhos aqui, a enchente vai pegar a casa dos vizinhos, tinha um senhor ali sozinho arrumando as coisas, eu me dispus lá a ajudar. Então isso vai cansando o aparato decisório. Aí vem, por exemplo, o seu cônjuge, a Micaela vem e me conta outras coisas da vida dela que também requerem decisões. Por exemplo, coisas pequenas. Compramos uma roupa de alemão e aí ela comprou para mim, ela acha que eu tô magro, ela não atualizou ali o aparato de que o Dieguinho hoje é um Dieguinho mais gordinho e não coube a roupa de alemão ali, meu amigo. Eu sou candidato a essa roupa aí. Não, o Diego tá mais forte, né, cara? Tá mais fortinho. Não, mas vai caber em você sim. Nem passou no então eu vou falar. Eu sou candidato a essa roupa aí. Não, e vai caber, vai ser bonita, cara. E tá um preço, tá bacana. Tá um preço bom porque, cara, não compra mais hoje. Se tu quiser comprar roupa hoje dessa qualidade, tu não, pra esse ano tu não consegue, não. Não, sacou? Gastar mais de R$1.000 numa roupa assim. Tranquilamente. E aí eu tô vendendo pelo preço que eu paguei, que é quentão. De qualidade top. Não coube, cara. Nem forcei pra caber porque ia rasgar. Acho que ia rasgar. Eu falei, Micaela do céu. Mas aí, voltando pro aparato de decisão. Vai lá. Aí, pô, o que faz com essa roupa? O que não faz? Estão vendo que são pequenas decisões que vão cansando o teu músculo, assim como pequenas repetições lá na academia. Uma série a mais vai te cansando. Sim. E aí eu vou chegar aonde eu quero chegar. Cheguei em casa, eu já tinha feito o gabarito, a importância de ter feito o gabarito, ser o trader de oportunidades, né? E esse conceito, trader de oportunidades, foi eu que cunhei, né? 2018, vou deixar claro isso aí. Né? Ainda tem um conceito do Tina e tal, mas os gabaritos que eu coloco aqui, euro, libra, dólar, ien, não precisa de estar o gabarito feito para você operar, tudo traçadinho, como se fosse na escola. Eu estou me esforçando para fazer isso para que vocês também possam operar múltiplos ativos. Cheguei em casa, cara, fui fazer um café, olhei, atualizei o gráfico, o mercado estava aqui, deixa eu mostrar para os senhores onde é que estava o mercado. Olha só. Primeiro essa que eu abri tá bonita para operar. Oi? Essa cesta tava linda para operar. Olha só, todo dia tá lindo, meu amigo. Olha só, essa entrada aqui é um Las Vegas, correto? M15. Sim. Essa estruturação aqui nessa linha de tendência, aqui se chama compra, correto? E aqui se chama venda, ó. Lá no M1 aqui tinha uma venda, que inclusive eu mandei o gabarito para os senhores e estava marcada essa venda. Aí faz um Las Vegas e aqui tem uma compra. Isso a gente está falando de contextualização. Aí a gente vai lá no M1 e vê onde é que foi essa compra. Mas contextualmente, se você fosse um operador aí fora que não usa sinais cirúrgicos de entrada, você compraria aqui batendo nessa LT, correto, Felipe? Certo. Certo. Porque não usam topos e fundos que são os nossos sinais de entrada.
Então aqui seria uma venda, aqui seria uma compra, e o contexto, Las Vegas. Beleza. O mercado sobe, e aí eu cheguei no mercado, eu cheguei nesse box aqui, ó, que era 9 horas, box das 9, ó, 7 às 8, 8 às 9, 9 e pouquinho. Então é aqui, ó. Exato. Não, aqui, ó. 13, 14 horas. Esse box das 14 que eu cheguei. Cheguei no box das 14. Aí vamos lá ver onde é que é o box das 14. Primeira coisa a ser mapeada aonde eu cheguei, que já estava a minha linha, e aí isso facilita na minha rotina, é esse. Aqui, aqui eu tenho gatilho de fundo D1. Exatamente. Um gatilho de fundo D1. Eu usei isso para vender também. Gatilho de fundo D1 me dando contextualização, né? De resistência. Então, e praticamente uma quinta onda, né? Isso. Aí uma quinta onda de uma onda A. Vamos lá, ó. 1, 2, né? Que fosse. Desculpa, vou marcar melhor. 1, 2, 3, 4, 5, né? Isso. E aí, também poderia expandir isso aqui, ó. Que vai chegar lá. Que seria essa expansão aqui, ó. Então aqui a gente tem quinta de quinta, uma 3 de quinta, que fosse uma onda 3, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, contexto nós temos, vendedor. E nós temos também a leitura da falha dessa tendência de janela de tendência de baixa, aonde nós tínhamos já uma nova referência superior e uma nova referência inferior em aberto. Isso é importante eu trazer essa informação para os senhores, porque pelo fato de estar em aberto, eu já tinha transferido essa ferramenta para cá, em aberto, é assim que eu faço. E aí, a princípio, a minha leitura era uma venda aqui para uma retração do dia, para uma probabilidade, né, de que não mude essa falha. E aí, esperando uma retração em 62, né? Isso, cria uma maturação aqui dessa tendência de alta, né, fechando esse dia, a falha vindo para cá, era uma possibilidade. E a outra possibilidade era fazer essa nova mínima e a falha retomar para cá e não maturar essa tendência, mas iniciar essa tendência de alta. Então, possibilidade de maturação da tendência com essa caminhada da falha, que precisaria que o dia fechasse sem fazer nova mínima. Isso eu estava conseguindo enxergar através do farol. E uma outra possibilidade que seria o mercado fazer o que fez, que é uma nova mínima, retomando, né, o que era absoluto, tornou-se obsoleto, voltando lá a ferramenta da tendência e não maturando essa tendência, mas iniciando essa tendência. Ignição. Isso. E aí, uma nova ignição, no caso. Uma reignição. E aí, como eu sou um trader, né, que opera a oportunidade mesmo, e cara, e aí como tem muita gente usando esses conceitos aí, agora parece que eu estou copiando eles, mas não estou. Me sinto mal, é um conceito que eu criei. Foda, né? É foda. Se sentir mal de usar uma parada que tu mesmo criou é foda. Eu já passei assim, o cara tá copiando o tal cara. Tô não, velho. Eu que criei esse contexto aí. Aí, enfim. Aí, olha só. Eu entrei pensando que isso é importante eu contextualizar os senhores ali para vocês verem a parada de decisão. Eu entrei pensando em um trade ali de retração do dia, ou seja, menos pips. E como uma boa retração, mais tempo de demora, né? Demorar um tempinho nele. Vim aqui, cheguei, estava nessa região, entrei lá no M15, desci o gráfico para o M15, no M15 mesma coisa, né? No M15 aqui a gente tem essa, né, estruturação, o mesmo ponto de contexto, né, ó.
chega lá com as ondas. Então o gráfico estava dada essa venda. Desculpa aí, mas essa é a palavra mesmo, dada, né? A venda estava muito simples de ser feita. No M15 linha eu não tenho ali nenhuma, eu teria uma onda B aqui que seria, né, fica um pouco esteticamente, não é muito plástica, né, essa onda. Mas legal. Tá ali. E aí eu fui pro M1. No M1, lá naquela linha de tendência, né, deu esse sinal. Que sinal que é esse aqui? Pivô LT na mínima do dia com vértice simultâneo. Aqui, ó. Pivô LT mínima do dia com vértice simultâneo, aquela compra. Então mapeei a compra rapidinho só para ver aonde que ela estava. Então tenho aqui um fechamento. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. E massa que tu botou a entrada depois da LT, né? Ah, é porque a entrada foi realmente depois. Fechamento. Nossa, a técnica é perfeita, né, cara? É, perfeita. É porque ele precisa ser simultâneo, mas mesmo assim, ó, fechou, reatualizou aqui o pivô, né? Reatualizou o pivô. Aí vem aqui. Opa. Pela proximidade com a média móvel, né? Por isso que ele... Não. Ele tinha essa máxima e aqui faz uma máxima mais máxima. Sim. Aí reatualiza esse pivô, né? E aí fecha 1, fecha 2, espera aqui a máxima da hora anterior e a linha de tendência. E é uma entrada ali, fácil de entrar, super contextualizada, lembrando ali onde é que estávamos, né? Estávamos aqui, ó. Nós estamos comprando aqui, ó, esse pivô aqui, ó. Nessa região aqui. E se o Cabra quiser um pouquinho mais de segurança, eu acho que também ela deve fazer quase um pivôzinho na soberana superior ali. Aí se usar a soberana, beleza. E exatamente, ó. 8.8, 64. Aí vai ficar aqui, ó. Ó, fez um pivô de soberana, ele foi lá em cima. Isso. Foi lá em cima, voltou e fez o pivô. Isso. Mas aí entra naquele ponto que nós falamos antes dessa gravação. Sim, é uma segurança que não é segurança. Ele não está entrando aqui por rara. E aí ele acaba entrando aqui por FOMO. Ele está pagando mais caro, já está contextualizado. Ele vai ficar com medo. Quando ele entra aqui, ele vai fazer essa expansão. Ele vai ficar com medo de já ter alcançado, né? Que exemplo bom, né, cara? Lógico, vai ter aqui um suporte de soberana ajudando ele. Então, o melhor a ser feito é o cara entrar direto no sinal que é mesmo e ele ter tranquilidade com o risco de acordo com o gerenciamento dele. Ó, o gerenciamento dele tá X. É isso, se der errado, não tem problema dar errado esse próximo trade. Que é aquele conceito lá do trade in the zone. Tipo, cara, eu tenho que ver os próximos 200 trades, não esse. Se esse der errado, não tem problema. Tu entra e aí tu faz a leitura dentro do método Atos. Tu faz a leitura aqui de que era uma resistência de soberana, que é aqui nessa região. Aí ela faz, e aí tem um cálculo preciso, né? Se alguém estiver vendo esse vídeo, existe um cálculo preciso para você saber o que é a soberana. Eu não vou traçar ela aqui agora. Mas o mercado faz um pivô de soberana, que é o pivô intrabox, né? Esse pivô intrabox e o pivô de soberana, ó, ele é pivô de soberana, pivô intrabox e pivô de LTT, né? Correto? Ó, correto. O vértice da LTT está aqui, ó, né, servindo aqui. O pivô que é formado é esse aqui, ó. Uhum. E a soberana ela tá aqui, tá? Aproximadamente aqui. Então ele faz a soberana, vira suporte, ele se apoia na soberana, você já automaticamente já expande esse pivô intrabox, que é onde você vai provavelmente ir, onde os preços provavelmente vão ir dentro desse marco temporal que é o box, ó. Dentro do princípio das 5 ondas em 38 ali, como é na cartilha do método Atos. Animal. Então isso te dá uma... E se o Cabra opera, né, a gente vê muito aspirante aqui a faixa branca, que ele vai olhar só para o sinal e não para o contexto. Aí ele vai olhar para esse sinal aí e falar, tá, mas daí eu já estou comprando quase em completude. Mas o contexto favorece para isso, né? Isso. Aí o contexto favorece, e aí, aproveitando que isso aqui é um encontro do Smart Money Club, do método Atos,
edição Confraria do Whisky, mas que tá mais para Confraria do Mate. Do mate. Dentro do Clube do Whisky, antigo Clube do Whisky nosso lá, nós pegamos aquele material e estudamos o quê? A importância, fizemos um estudo, vocês lembram? Da máxima do box anterior, da máxima do candle anterior, sendo qualificador da tua entrada como suporte ou resistência. E aqui nós temos exatamente esse caso. Um caso onde a minha entrada está ocorrendo acima da máxima do box anterior, já servindo ali de um pré-suporte, porque é um fechamento só que assim, eu tenho um rally de fechamentos, né? Eu tenho o fechamento do close, fechamento da entrada, fechamento da média móvel, fechamento da linha de tendência e fechamento da máxima da hora anterior. Então, Porra, agora ficou claro. Isso. E teve uma aula, tu lembra, Diego? Não sei se o Felipe lembra, que nós fizemos estudo longo até da máxima do box anterior ali como qualificador de entrada. Tá bom? Sim. E aí como servindo de suporte ou resistência. Então não é só essa expansão, né? Vamos ver. E é um ponto de, se eu não me engano, aí é um ponto de foi mal, né? Falha, não é foi mal, é o vacilo. Ponto de sustentação de vacilo, esse não é? Aqui é um ponto de sustentação aqui dessa falha. Né? Então também é um ponto de sustentação dessa tentativa de falha, só que contextualmente falando, onde nós estamos no H1, não é um ponto de virada de tendência, né? Imagina que aqui a gente falar que aqui a falha estaria aqui, ó, né? Não, estaria aqui, ó. Desculpa. Isso. É aqui, ó. A falha lá no M1 tá aqui. Aí o cara vir me falar que aqui nessa expansão de contexto Las Vegas vai começar uma tendência? Nesse suporte de linha de tendência, entendeu? Ó. Massa. Isso não é ponto para começar a tendência, né? Isso é a mesma coisa que o cara é gordinho, ele tá indo para um rodízio de pizza e ele fala, vou começar a dieta hoje. Ou então Natal, né? Ele tá indo para ceia de Natal, Réveillon, ele fala, vou começar uma dieta hoje. Não é dia de começar. Isso não é dia de começar dieta no Natal, né? Você teve o ano todo, aquela famosa assim, ó, tu não engorda com o que você come entre o Natal e o Ano Novo. O que te engorda é o que você come entre o Ano Novo e o Natal. Top. E aí aqui, ó, não é contexto para você ir lá no M1 e falar, isso aqui é um pivogênito de baixa. Imagina eu pegar e olhar num contexto Las Vegas de compra, né? Correto? Tem um contexto Las Vegas de compra. E eu chegar lá no M1 e falar que agora eu tô tendo um pivogênito de baixa. Vamos lá pro M1. Fui lá pro M1. E no M1, deixa eu colocar a falha aqui, retomar a falha aqui, para trás. E tu vê que essa queda grande aí, ela não sei se eu vou falar besteira agora. Vamos lá para a queda depois, espera aí. Essa aqui, né? A gente chega lá. Aí olha só, aqui a nossa falha seria aqui, ó, tá vendo? Então a nossa entrada está em sustentação da falha. Para isso que ela se apoia aqui, ó. Ponto de sustentação. Isso aqui é qualificador dessa entrada. Correto? Nossa. Qualificador dessa compra. Aí essa compra aqui não é onde eu queria chegar. Porque essa compra eu não peguei. Eu novamente conversei sobre a minha rotina, como é que estava e tal. Que muita gente não entendeu por que eu estava falando daquilo. Fica até o final aí que você vai entender. Olha só. Eu cheguei nesse horário aqui. E aí, cara, deu essa compra, mapeei essa compra. Ele caminha Na verdade já estava mapeado, porque aqui foi o horário que eu acordei, mapeei antes de ir para a escola, antes de sair, fiz a minha rotina e atualizei o gráfico, já estava mapeado. Isso aqui, ó, que acontece é um pullback, claro, clássico, claro. Faz nova referência superior, nova referência inferior para a caminhada dessa falha. Faz aqui um pivô riquinho, bota a minha expansão do pivô riquinho me falando, ó, os preços tendem a chegar nessa região aqui, correto?
Correto. Com a expansão do meu pivô riquinho ali, tende a chegar nessa região ali. Aí caminha a minha falha. Ó. Caminha a minha falha. Pra cá. É uma leitura que só o método Atos consegue ter, assim, assertiva, né? E ainda tem uma falha Michu ali que dá suporte para venda. Sim, aqui. Mas é que tu tá no futuro, tu tem que parar de ir pro futuro. A gente tá aqui, ó. Senão tu me confunde os outros também. Sim, sim. Vamos pra cá. Ó. E aí, aqui faz uma nova estrutura. Demarco essa estrutura com as linhas de tendência que eu coloco. Então, quando no meu gráfico, que o pessoal fala que é poluído, quando eu bato o olho e vejo essa estrutura, eu sei que é uma estrutura de ABC de retração e eu já bato o olho e já sei que eu tenho pivôs riquinhos ali naquela região, então me ajuda a mapear ali até onde o preço tende a chegar. Porque não é só ondas, a linha de tendência é um norteador de ondas e isso aí ninguém fala, né? Porque não sabem. Aí, olha só. Cheguei nessa região aqui, ó. Aonde eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu estava aqui, ó, exatamente aqui. E é importante agora porque isso aqui está sendo uma aula comportamental, também técnica. Mapeei aqui que era um pivô riquinho. Olha, minha filha. Bom dia, filha. Vem cá. Bom dia. Quem dá oi aqui pro pessoal? Vem cá. Vem cá, dá oi pro pessoal. Oi. Bom dia. Aqui, ó. Dá bom dia aqui na câmera. Oi. Beleza, Manu. Bom dia. Bom dia, Manu. Isso aí. Isso vai te dar trabalho. Não? Quer ficar aqui com o papai? Vai brincar? Quer se deitar aqui? Não? E aí, pessoal? Vamos lá que a gente tá chegando onde... Tem que manter o jiu-jitsu, Diego. Tem que manter o jiu-jitsu pelo menos por mais uns 15 anos aí, pra conseguir lidar com os pretendentes. É ensinar ela a fazer jiu-jitsu. Boa. Aí olha só. Chegou aqui, eu cheguei para operar, quer dizer, eu cheguei em casa, dentro de um contexto de rotina que eu não iria operar. Eu quero que isso seja enfatizado novamente. Porque vocês vão entender como que um sabotador meu me fez deixar dinheiro na mesa. Eu fiz apenas $800 aí nesse dia que eu não iria operar. E talvez $800 seja muito para você, para mim também é. Mas eu não opero somente pelo dinheiro, eu opero também pela performance. E eu mapeei o porquê que eu deixei esse dinheiro na mesa. E eu estou explicando para vocês através dessa rotina que foi quebrada, a qual eu poderia usar uma desculpa de falar que não era minha culpa, porque tá tendo uma enchente, blá 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 blá. Mas não é esse o caminho do sucesso. O caminho do sucesso é eu mapear e ver como que eu poderia ter extraído sim mais informação e ter focado mais e ter, a despeito da adversidade da rotina, ter feito o dobro do dinheiro que eu fiz, ou mais, ter feito mais $1.300, $1.400. E simples assim, coisa fácil de ser feita com trabalho zero, porque toda a análise já estava feita, né? Toda a análise estava feita, era só 2 cliques. 2 cliques, R$10.000 quase a mais, entendeu? 2 cliques. Porra. E aí eu tô tentando, nessa aula, que ficou um pouco até longa, aqui nessa gravação, explicar para vocês como que, mesmo com 20 anos de mercado, o sabotador que me persegue, aquilo que o apóstolo Paulo falava, o meu espinho na carne, achou vazão no contexto e se alimentou nesse contexto e conseguiu fazer com que eu deixasse o dinheiro na mesa.
Então aonde eu cheguei aqui em casa foi nessa região aqui, ó. Mapeei rapidinho, vi que já tinha, de cara, bati o olho, vi esse pivô complexo. 1, 2, 3, 4, 5, né? 4, 5. E aí esse pivô complexo aqui, de cara. Esse pivô complexo muito bem localizado, que é aqui na região do fundo gatilho diário, como já vimos lá no tempo gráfico maior, né? Com expansão de ondas e tudo. M1 também muito bem localizado, porque eu peguei o último pivô riquinho, que era esse aqui, e esse aqui, ó, são dois últimos pivôs riquinhos. Então se eu expandir esse último pivô riquinho, também alcança a completude. E aí fica a dica para quem estuda pivô riquinho, quando ele começa a encurtar os passos e fazer uma confluência de expansão de pivô riquinho, que indica que as ondas vão diminuir os seus passos. Então se o pivô riquinho está dando muito para longe, veja os riquinhos fractais, se ele também confirma, né, porque confiar é bom, mas conferir é melhor, se ele confirma a informação de que os preços tendem a parar naquele ponto onde o pivô riquinho está me jogando a expansão. Então seria no sistema de princípio de coerência e incoerência gráfica. Esse pivô riquinho fractal, B, chamar de X, esse pivô riquinho fractal X, ele é coerente com o Y? Os dois jogam para a mesma zona de preços. Essa zona de preços, localização dessa expansão é coerente também para ser tido como uma resistência? Sim, porque no macro eu tenho aquela expansão H1, aquela expansão M15, e eu tenho ali uma zona de resistência, um ponto de resistência de fundo gatilho diário. Então tá tudo coerente no gráfico aqui para essa venda. E aí eu olhei, e como eu sou um trader de oportunidades, né, eu opero oportunidades, inclusive quando eu conheço esse termo, é um termo para você vencer a tina, que é there is no alternative, e eu uso aquele conceito de as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ou seja, as oportunidades do Senhor se renovam a cada manhã. O gráfico estava mapeado, porque eu auxilio a escola, pego esse estudo e mando para a escola, para vocês estudarem ali, né, em cima dos meus estudos, isso é valiosíssimo. E aí eu peguei e vi a oportunidade e chutei pro gol. E agora que vem a cereja do bolo dessa aula de hoje, tá? Porque agora a gente vai ver na prática como a técnica molda o comportamento. Então eu cheguei aqui nessa região. Percebam aqui, ó, o pivô, né? Eu vou apagar aqui rapidinho, ó. Pivô complexo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, retrai em 62, voltar o pivô complexo, aí ele virou isso aqui. Mapeei a entrada com uma MEB de venda, correto? Uma MEB de venda. Então eu tenho uma MEB de venda aqui, ó, né, um sinal MEB de venda super simples de ver. Mapeio a minha entrada de gatilho cirúrgica, né, com esse topo abaixo da média móvel, sendo também um sinal da MEB, pronto. Então pivô complexo com qualificador de sinal da MEB, correto? Estão acompanhando? Dá um feedback aí sobre estar acompanhando, porque às vezes se eu botar esse vídeo no YouTube, né, às vezes o cara que está aqui escutando, ele não entende nada e ele acha que ele nunca vai entender nada, mas se ele pegar a aula, ele entende. Sim. Pô, e de novo tem o pivô de soberano aí também. Isso, a gente já chega lá. Mas dá um feedback aí de que se vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque o cara às vezes está escutando. Estamos entendendo, sim. E se o cara vai entender também, se ele pegar a aula. Não, tá perfeito, Diego. Se ele pegar a aula do método Atos, ele vai entender, sim ou não? Vai. Se ele for do método, ele vai entender, com certeza. Isso, com certeza. Se ele não for do método, ele tá viajando. Isso. Se ele não fazer engenharia reversa. Então, dica para você aí que está assistindo esse vídeo não é do método Atos, está comendo bola, né? É verdade. Porque às vezes o cara tem uma objeção se ele vai, porque ele não entende no YouTube, aí ele acha que ele não vai entender em lugar nenhum, né? Porque ele é um pouco de arrogância, ele não está entendendo sozinho, então não vai entender se alguém ensinar ele.
Ele fica com medo, né, de não entender. Então fica aí que ele vai entender tudo que está sendo falado aqui. Esse é meu compromisso. Enfim, deu a venda aqui. Só que eu não estava na hora do sinal. E aí é importantíssimo entendermos isso. Como eu não estava na hora do sinal, eu não tive o tempo de acalmar o meu gatilho emocional. O gatilho emocional é sabido, e eu ensino isso em aula de comportamento aqui, que ele é acionado mais rápido do que o gatilho racional. É por isso que quando você vai tá na rua ali e alguém fala uma besteira pra você, e você escuta calado, chega em casa e fica falando assim, ó, puxa, eu devia ter dito aquilo, ter dito aquilo. Por que eu não disse isso? Por que eu não disse aquilo? Porque na hora que você tomou aquele impacto daquela situação, daquele contexto, o teu gatilho emocional ele é acionado instintivamente de forma imediata. Papum! O cara te xingou, tu já xingou ele. Ou tu travou. O cara te empurrou, o cara te distratou, o cara fez uma piada sem graça, o cara fez um bullying, sabe? O cara foi lá e foi passivo-agressivo e você na hora travou. Às vezes 2 dias depois, ou às vezes em casa, você, puxa, eu devia ter dito isso, eu devia ter dito aquilo, por que eu não disse isso, por que eu não fiz aquilo, pô, por que eu fiz aquilo? Porque o teu gatilho emocional ele é acionado primeiro. Então, sabendo disso, isso é um fato, eu me conecto com essa realidade emocional, e sabendo disso, eu preciso de uma rotina onde esse meu gatilho emocional ele seja acionado antes da minha entrada, para dar tempo para o meu racional questionar os qualificadores da minha entrada. Seria não somente procurar entrada, mas procurar motivos para não entrar. Salvo se o cara for tipo 1 ou tipo 5, principalmente, porque se o cara for tipo 5, ele vai procurar motivo para não entrar fácil, né? Mas principalmente eu sendo tipo 7, motivos para não entrar é muito importante para mim, dentro do meu eneatipo, procurar motivos para não entrar. E eu preciso dessa distanciamento temporal do gatilho emocional que vai ser acionado na compra do risco. E aí na compra do risco dentro da escola nós vemos que tem o TINA, que é There is no alternative. O remédio do TINA é saber que nós temos oportunidades renovadas todos os dias, né? As oportunidades do Senhor se renovam a cada manhã, as oportunidades do gráfico se renovam a cada manhã, né? E é legal que já pode colocar o gráfico como Senhor soberano, né? Não como Deus, não é isso que eu estou falando, mas Senhor soberano. O TINA gera o HARA, que é o Hyperbolic Absolute Risk Aversion. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. O Diego vai me ajudar, a gente vai debater sobre isso. O Diego Lima. O Felipe também, se quiser. E o FOMO, o Fear of Missing Out. Esses são os 3 principais gatilhos que vão gerar a tua emoção em compra de risco. Eu preciso de um distanciamento para que venha o baque emocional. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é sentar e operar. E isso é um dos maiores erros que vocês cometem. Vocês que eu digo, até alguns iniciantes da escola. Felipe Rodrigues, um dos maiores erros, que tem 2 Filipes aqui hoje, um dos maiores erros que tu já cometeu é sentar e querer operar na hora, produzir na hora que sentou. Não dá esse tempo de maturação da tua tomada de decisão. Então, agora tu... Não sei se a gente já tinha tido esse papo antes nesse nível, dessa informação do gatilho emocional, mas já falamos sobre isso, tu já me ouviu falar sobre isso, mas olha só, a importância de você estar antes do sinal e não na hora do sinal. Sim. Correto? Correto. Porque se você chega na hora do sinal, você vai alimentar os gatilhos emocionais e o teu sabotador ele vai aproveitar aquilo, vai comer em cima de você. Ele literalmente vai te comer. Se tu botar não tem outra explicação para isso que não ser fome. Desculpa. Vai lá. Diego e depois Felipe. Se tu colocar como regra, quando você senta para o gráfico, você mapear onde é que está a entrada original em vigência, aí tu já tens o tempo para tu conseguir se colocar no gráfico, né? Perfeito. E aí... E não abrir o gráfico em M1, abrir o gráfico em M15 e H1.
Para tu ver o contexto. Vou aproveitar essa deixa, e aí é por isso, um dos motivos, que eu bato na tecla de tipo, não abra em M1. Abre lá no diário e vem trazendo o teu gráfico, porque tu dá tempo pro gatilho emocional se assentar e vira o racional, porque você precisa, existe um delay entre gatilho emocional e gatilho racional, e é sabido já que o gatilho emocional é mais rápido, então não tem como você vencer isso. Se você ignorar essa informação, você vai ser um trader pior. Porra do caralho, assim. É, isso. Você tem que usar essa informação a teu favor, porque conhece-te a ti mesmo. Eu sou assim, eu tenho esses sabotadores. E o sabotador, ele vai usar esse contexto, vai comer você, cara. Porque você é o pó, ele vai se alimentar do pó. Ele se alimenta de você mesmo. Quando tu entender que o teu sabotador, ele se alimenta de você mesmo, tu entende que ele é meio que um câncer dentro de você. Então, cara, ele tá ali. Eu preciso entrar no tempo gráfico maior pro menor, porque deu não é só questão técnica, é questão de dar tempo pro racional. Eu preciso que na hora que eu sentei aqui eu tenha tempo, então não posso ter ninguém gastando meu aparato de decisão. Lembra que a gente conversou um pouquinho sobre gastar o aparato de decisão ainda nessa live, nesse papo? Eu não posso ter alguém tirando a minha atenção, meu foco, falando comigo. Eu não posso ter uma garçonete, por exemplo, vamos supor que eu esteja numa padaria e vir uma atendente perguntar se eu quero café e não sei o que. Não posso. Nessa hora é foco total, músculo focado para o aparato de decisão, da mesma forma que se você for fazer lá um leg press, um supino, você não pode fazer o supino e outra coisa ao mesmo tempo. Você tem que focar nesse momento, prestar atenção e não gastar o teu aparato de decisão. Tem que focar o músculo de aparato de decisão para a hora de decisão de tomada de risco. Beleza. Então você tem que chegar antes do trade, e um dos gatilhos de remédios comportamentais que eu uso, que eu vou compartilhar com vocês agora, é: eu só entro depois que eu tracei tudo. Porque traçar tudo leva tempo, e eu preciso de tempo. Aí eu me coloco como NA tipo 7, imediatista. Muito próximo do 8. O 8 é muito mais imediatista que o 7. Porque o 8 ele quer essa porrada, ele quer sentir a emoção, ele é macho, ele é frutinha. Tu vai traçar todo o gráfico? Pra que tu vai traçar tudo antes de entrar? Frutinha, eu vou vencer o gatilho emocional na porrada, o 8 fala. E o 7 é muito próximo do 8. Então eu estruturei dentro da minha rotina que eu somente, olha só, é uma regra, eu coloquei regra, e regras são para me aprisionar. As regras me aprisionam porque eu ainda não consigo viver o princípio. Então eu preciso esmurrar o meu corpo e aprisionar o meu corpo, como o apóstolo Paulo falava. Tenho espinhos na carne, não faço o bem que quero, o mal que não quero, este faço. Não faço o trade bom que quero, o trade mal que não quero, este faço. Seria mais ou menos assim. Então esmurra a minha carne e me dedico. Então uma das formas que eu consegui em 20 anos vencer e aprisionar esses sabotadores dentro de mim, que você pode usar para você, eu faço o retrovisor antes e mapeio aonde está o sinal oposto à minha entrada, que no caso é aqui. Porque para eu mapear que aqui teve compra de forma objetiva, e aí a técnica molda o teu comportamento, porque não adianta tu mapear de forma subjetiva. Porque se você for mapear de forma subjetiva, essa forma de mapear vai ser comida, vai ser alimento de sabotador. Porque tudo que for subjetivo vai ser usado contra você. Tudo que for subjetivo, o seu sabotador vai pegar aquilo e vai transformar em um walker interno contra você. Você só consegue se livrar dos teus sabotadores se você tiver uma lei muito clara dentro de você, se você se voltar para a lei, ter os mandamentos dentro de você e falar assim, ó, não opero se eu não souber onde é que é o sinal objetivo oposto. E o sinal objetivo oposto, ele tem princípios, é aqui, é no minuto exato, é no minuto, que igual a gente marcou ali, no minuto 10h03 da manhã, horário internacional. 5h03 de Brasília. E aí, se fosse subjetivo, eu iria perder essa capacidade técnica de moldar o meu comportamento.
Como ele é objetivo, ele me gera precisão, e a precisão molda o meu comportamento. Então eu vou mapear isso aqui, por exemplo, não posso de forma subjetiva achar que isso talvez fosse um riquinho, ou é ou não é um riquinho, meu amigo. Porque eu mapeei que é um riquinho a favor do MDA e a favor do MDD, né, com um ABC contrário, eu mapeei que é um riquinho, eu tenho confiança nesse riquinho. Então a consistência, que é o que você quer, ela vem, é um subproduto da confiança. E a confiança é um subproduto da conferência. Esse é o fluxograma para consistência. Conferência gera confiança, que gera consistência. Isso em qualquer coisa na vida. No seu relacionamento, Felipe, Felipe, seu eu mutei ele pra mim aqui. Mutar, estragou aí, atrapalhou. A confiança, ó, a confiança, eu me perdi. Conferência gera confiança. Consistência é subproduto da confiança. Isso, me peguei. Ó, a consistência é um subproduto da confiança e a confiança é um subproduto da conferência. Em relacionamento amoroso, também é assim. Você não chega tendo consistência em um casamento sem ter confiança. E você não confia do nada. Você vai lá e confere a pessoa. Peraí, mas essa menina que eu tô conhecendo, ela realmente é quem ela é? Correto? Correto? Correto. Então no gráfico também. Então eu só vou ter confiança se eu conferir. E para conferir eu preciso de objetividade. Não tem como eu conferir sem objetividade, correto? E aí essa objetividade vai me gerar cirurgia, entradas cirúrgicas, né? Vai me precisão, ela vai me dar precisão. E eu preciso dessa precisão para eu vencer meus sabotadores. Porque qualquer coisa que for subjetiva, ele vai pegar e vai usar contra mim mesmo. Para tentar gerar desculpas e justificativas para dar vazão pro Tina, pro Harry e pro FOMO. Correto? Correto. E somente a técnica me protege. Protege o quê? O meu dinheiro de mim mesmo. Os meus recursos de mim mesmo. Vamos colocar recursos, porque sabotadores são uma fogueira interna de consumação dos seus recursos. Coloca isso aí. Sabotadores é uma fogueira interna, é um inferno interno, é uma fogueira interna que consome os seus recursos. Então você precisa de alguma forma proteger o seu dinheiro, que é um recurso, de você mesmo. Proteger o seu tempo, que é um recurso, de você mesmo. Senão você joga tempo fora. Senão você fica no sofá. Senão você joga dinheiro fora. Senão você... Nessa linha. Então eu preciso chegar no gráfico antes do sinal. Ok? Beleza. E aí nesse dia eu não cheguei antes, porque eu não iria operar. Só que mesmo assim eu sou um trader de oportunidade, estava ali no gráfico. Tive que me encontrar, já estava... Pelo menos já estava tudo traçado. Eu já tinha esse traçado todo, então não era pegar um ativo qualquer e sair clicando. Já estava tudo traçado. Só que eu tomei um aparato de decisão na hora, eu decidi operar. Então o meu aparato de decisão ele cansou. E eu não dei tempo pro meu gatilho emocional. Aí o que eu fiz? O que aconteceu aqui, ó? Aqui eu tenho um sinal da MEB, aí ele faz um pivô da MEB. E faz um pivô de soberana também, como o Diego falou. Correto, Diego? Correto. Soberana aproximadamente aqui. Eu não vou marcar ela ali, mas um pivô de soberana. Cara, eu vi o sinal, eu mapeei o sinal, eu demarquei o sinal, então eu dei um tempo mínimo ali para eu racional, para eu ter certeza que eu não estou entrando na emoção, entendeu? E dar essa certeza é aquela respirada, assim, ó. Pera aí. Olha de novo. Dá vontade de clicar na hora. Calma. Foco total. Olhei. Beleza. É o sinal. Tá na zona de preço. A entrada está na zona de preço. A entrada está na zona de preço. Ou seja, só que não confundam isso. Deu sinal, caiu, voltou, não está mais na zona de preço. Já deu lucro e foi embora. Beleza? Então a minha entrada está na zona de preço. Eu cliquei na venda, na retraçãozinha aqui, ó. Bateu em 62, eu cliquei.
Só um pouquinho. Fala. Fibonacci. A Manu apareceu aqui, com licença. Fibonacci. O que foi? Ele quer descer? É isso? É. Eu vou descer com ele e com você já, tá? Deixa o papai terminar aqui, tá bom? Pavilono 62. Pavilono 62. Desculpa, pessoal. Manu aqui, prioridade. Olha só. Pavilono 62. Eu entrei. Botei meu clique. Cara, só que assim, ó, lembra da minha análise prévia? Minha falha, ela estava aqui. Uma possibilidade de uma retração do dia. E eu nem pensei, eu não entro pensando que o trade vai ir daquela forma ao meu favor, sacou? Eu entrei e fui fazer um café. Entrei, botei meu stop loss, botei, né, minhas possibilidades de saída, só um pouquinho. Botei as minhas possibilidades de saída e fui fazer um café. Cara, daí eu volto no meu café, né, na máquina ali, os pão de queijo, as paradas ali, eu volto no meu café, eu tava aqui, ó, tava aqui o trade. Aí, bicho, entendam a sorte seguinte, pegou trabalhando. Entendam o seguinte, a minha emoção bateu primeiro, saí no Oh My God. Saí no Oh My God. Oh My God é a saída, ai meu Deus, Tuoli tá ganhando uma grana suficiente, $800. Postei esse trade no Instagram, o trade de ontem. Saí no Oh My God. Só que eu saí sem análise. Eu saí no Oh My God. E no que eu saí, o sabotador, ele faz, ele absorve a queda, ele aprende a cair. A Matrix, ela aprende a cair, eu tenho que aprender a cair. No judô, vence quem aprende a cair. Porque quando eu vou cair, se eu vou tomar uma queda, eu não tenho que mais impedir essa queda no judô. E judô é caminho suave. Se você quer que o teu caminho no trade seja suave, você tem que fazer o judô, que é aprender a cair. E o sabotador faz isso. Se eu for tomar uma queda no judô e eu tentar impedir a queda, eu vou me machucar. Se eu aceitar a queda, eu saio daquele contexto e vou para um contexto onde eu consigo lutar novamente. O sabotador, ele tomou uma ré minha aqui porque ele me viu pegar $800, ele me viu pegar PIP. Aí ele vem aqui, primeira coisa que ele faz, dá um gatilho emocional para eu sair no Oh My God e sair aqui, ó. Primeira coisa, sai. Né? É um sabotador de Behavioral Finance, onde eu tendo a sair do trade com lucro para me sentir bem. O ego. Né? Eu vou lá para vaidade, lá para os 7 pecados capitais. E meu tipo 7 ainda vai gostar disso. De tipo, foi muito rápido e tal. Pá, beleza. Fiz ali o trade. Saí aqui, ó. No que eu saí, continuou caindo. No que continua caindo, cai uns 30 pips a mais. Cara, eu peguei 80 pips aproximadamente, 70 e poucos pips, e cai 30 pips a mais. É 30% a mais do que eu estava ganhando, era $300 a mais, é R$1.500. O teu sabotador começa a fazer essas contas. Ele assume uma posição de contador. Cara, eu tenho muito isso aí, cara. Isso, então pega como eu tô te ensinando como modelar para você vencer isso. Ó, ele começa a fazer tuas contas, começa a fazer contas. Aí, cara, deixa eu liberar um pouco de memória aqui, fechar umas janelas aqui, pera aí. Pronto. E aí, cara, olha só, ele começa a cair. O que vem na minha mente? Eu não posso impedir que os pensamentos passem na minha mente, mas eu posso impedir que eles fiquem. O que vem na minha mente? Cara, tu deu mole de ter saído aí, esse negócio vai derreter, bicho. Por quê? O Smart Money, ele tá querendo gerar essa sensação na sardinha. É a sensação que o Smart Money quer gerar. Ele quer que a sardinha pense que essa parada vai derreter, porque a sardinha, pra vocês entenderem, ó, a sardinha faz assim, ó, a sardinha compra aqui, ó, quando faz esse rompimento. Compra. Correto, Felipe? E a sardinha vende aqui, ó. Eles tomam essas ré toda, cara. E aí a vontade que dá é assim, ó, eu tô aqui, esse negócio vai derreter e eu saí, bicho. Era trade para mais de 200 pips, eu peguei só 80.
sacou? E é legal perceber a ação do Smart Money, porque a gente consegue perceber, né, que é os momentos de notícia, né? Então, o Smart Money preparou essa jogada, né, de derreter os preços para depois subir de novo, e a gente já viu que tu sabiamente foi mostrando ali pra gente que, através dos pivôzinhos, que o Smart Money já estava preparando essa queda, né? Isso. Então, no momento que a gente vê, pô, o Smart Money agiu. Cara, o que o Smart Money quer que a gente pense? Para mim, eu tenho pensado muito nisso, assim. O que eles querem que a sardinha pense? Vai derreter, né? Eu saí ali também no final. Isso aí. Cara, olha só. Eu sigo só que eu não peguei essa compra também. Eu sigo a Cristo. Então eu sou cristão. Eu sou semelhante a Cristo. Se eu sigo o Smart Money, eu sou semelhante ao Smart Money. Eu sou também o Smart Money. Sim, claro. Então, eu peguei aqui, ó. Pô, tu gerou um axioma que eu fui tentar escrever aqui e esqueci. Acabasse de gerar. Aí olha só. O meu sabotador, ele vira assim, ó, vai derreter, entra de novo. E antigamente, mas muito antigamente, eu acabava fazendo essas cagadas de entrar de novo. De olhar só para venda e tal. Só que daí o que eu coloquei como, nesses 20 anos de experiência, eu coloquei como remédio comportamental para segurar os meus sabotadores nesses momentos, porque, novamente, ponto principal, o gatilho emocional ele age primeiro e o racional leva tempo. Então eu preciso de uma prisão de ação para que chegue à razão, beleza? Então eu coloquei um comportamento que eu ensino vocês em aula, que é assim, ó, sair do trade de forma emocional, que foi o Oh My God, não entro mais no trade. Correto que eu ensino isso? Uhum. Justamente para segurar esse sentimento. E assim, ó, não interessa se cair, e aí eu falo comigo mesmo, se cair 300 pips, eu vou ficar de fora e beleza. Só que daí eu coloquei ali, ó, que eu não entro no trade de venda, é não entrar no trade de venda, entendeu? Só que como eu estava atribulado na minha rotina de tomada de decisão para cá, e agora vocês vão entender, pô, vai para lá, motinha, enchente, não sei o que, nova rotina, blá blá blá, estão entendendo? Minha parada de decisão cansou, não tive o tempo ali para maturar a emoção, pá, a emoção me pegou de desprevenido. Se isso aqui tivesse caído devagar, eu tinha entrado na compra. Como caiu rápido, ó, acionou, pá, aí eu joguei o remédio. O remédio é, cara, não entro mais. Só que estava incompleto esse remédio. Não é não entro mais na venda. Nesse trade de venda não entro mais, mas se der compra eu entro. Só que eu tenho que cuidar somente também do negócio de caiu demais, comprou. Cara, fui fazer minhas coisas, depois veio o Ângelo aqui, aí eu fui mostrar pro Ângelo, botei essa retração, olha onde é que foi bater, ó. Mínima do dia anterior, mínima da semana anterior, 61.8, e no mínima close semanal, mínima do mês anterior, mínima close. Aqui tem vários suportes. Bem aqui, ó, bateu. Bem aqui que o meu sabotador queria que eu vendesse ainda, sacou? Uhum. Que eu reentrasse para, porque ele fala assim, ó, entra de novo, você vai pagar só o spread. Não é isso que você pensa, Felipe? Pô, você saiu, entra de novo, vai pagar só o spread. Uhum. Só que daí, se você entrar de novo, esse trade vira uma perda, e a perda vai te abalar emocionalmente. Sim. E aí tu vai tender a não querer sair. Porque uma coisa é você estar posicionado aqui, ó, com 70, 80, e sair com, sei lá, sair mal, sair com 30. Outra coisa é você posicionar aqui e sair com menos 30. Aham, total. E aí entra de novo, tal, não vou entrar de novo, eu converso. Cuidado, você pode estar perdendo e achar que está ganhando. Cuidado, você pode estar perdendo e achar que está ganhando. Cuidado, você pode estar ganhando e achar que está perdendo. Boa. E aí, meu amigo, nesse contexto aqui, ó, de retração de 62, nesse contexto aqui, ó, de retração de 62, eu tenho a formação de um pivô desenho. Olha aqui um desenho de reversão com 2 candles, cara. Com B de 2 candles, qualificador por causa da contextualização do 62 ali. Não teve nem força pro
os vendidos fazerem um swing contrário de onda B. Desenho de livro. Desenho de livro, mesmo sendo 2 candles. Sim. É o local de ser de 2 candles. E aí, olha só, ele ainda te dá a entrada acima da cabeça do pivô. E essa compra eu perdi. Por que eu perdi? Porque o remédio comportamental que eu coloquei foi... O remédio comportamental que eu coloquei foi o seguinte: não vou mais entrar porque eu saí no Oh My God. Só que eu estava errado. O remédio comportamental seria: vou tomar o meu café, vou reanalisar, nesse trade de venda não entro mais, vou ver onde é que eu tô e vou operar oportunidades. Sim. E aí me dá essa compra. Aí essa compra vai e dá a entrada. Vou limpar aqui um pouquinho, porque aqui tem análises futuras. 1, 2, 3, 4, 5. Chega aqui nessa expansão, já com 31 pips. Aonde que isso chega? Essa expansão bate exatamente nesse vértice aqui, ó. Olha lá, ele faz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele faz assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, bate, volta e volta para cima. Então ele já era de se esperar que os preços iriam sofrer uma resistência aqui nessa região da média móvel aqui. Aí o preço faz essa formação aqui, ó, de livro, nesse pivô complexo 5,5, nessa região de compra, que é a região de 62. Ele aumenta o teu pivô, que daí se torna um pivô posterior. Eu tinha 2 pivôs aqui. Esse pivô aqui, ó. Eu tinha 2 pivôs aqui, ó. Esse pivô aqui, ó, que é um pivô que entrei em macro, ele tá um fractal muito grande para sexta-feira. E eu tinha um pivô micro Michu aqui, que estava muito pequeno. Muito pequeno, dando 30 pips. Então vocês estão conseguindo ver aqui, ó, que não tem um meio termo de pivô. Tem um muito pequeno e um muito grande. A solução para isso é o pivô posterior, ou seja, o pivô complexo na formação. O pivô Michu, o pivô Michu tende a mostrar onde é que vai ser o pivô extremo. Então o pivô posterior é a minha solução, porque ele é o meio termo. Ele seria, nós não temos 3 expansões, a 1, a 2 e a mediana. A mediana é a solução, porque a 1 e a 2 são muito longe. Porra, que animal. Então é a solução, é o meu pivô extremo. Eu vou e faço a minha expansão do meu pivô posterior. É o pivô posterior à minha entrada. Nesse pivô posterior, faço a minha expansão, saída na mediana, olha lá. Aonde chega? Inclusive a minha onda 3. Olha onde é que chega, cara. E o preço não passa de lá. Daqui pra cá, ó, são 120 pips. Ou seja, eu peguei aqui 70 e poucos. Poderia ter pego ali 80. Vamos atualizar. Poderia ter pego 80. E poderia ter pego mais 120. Ter feito 200 pips. E aí eu deixei 120 na mesa. Eu peguei $800. Deixei $1.200 na mesa. Isso em um dia. Em um dia que assim, ó, corrido e tal, né? Mas eu poderia facilmente, quando eu estou falando para vocês, eu estou sendo muito sincero, facilmente estava tudo preto, estava tudo pronto para simplesmente pegar esses $1.200, ao qual eu não sabia que ia dar 1.200, mas pegar esses $1.200 e, enfim. E daqui para cá, olha só, eu ia estar tomando café, ia estar treinando, porque eu ia colocar minha saída aqui e eu ia fazer minhas coisas. É uma saída muito longa assim. Cara, e aí essa foi a minha compartilhando com vocês aí como que o meu sabotador sensacional, ele conseguiu me impedir de acessar $1.200 a mais de recurso. Ou seja, o que ele fez comigo? Ele não conseguiu impedir que eu pegasse os 80 pips, os $800. Ele caiu rápido, ele aprendeu a cair, ele caiu e se colocou em outro contexto e me impediu que eu perdesse mais, que eu ganhasse 1.200. Ele é muito rápido de se adaptar. Os nossos sabotadores se adaptam muito rápido, então nós temos que nos adaptar também. São inimigos internos que nós temos, né? Eles são roubadores de recursos. É o mesmo. E aí é resgatar a competência maior do tipo 3, né? Falhou o som. O recurso maior do tipo 3 é a adaptação, quando ele está sendo usado
no recurso, né? Então é a gente se conectar com o tipo 3 para se adaptar rápido. Exato. E aí, essa conexão aí é uma outra aula que a gente faz, que é usar ferramentas dos outros NA-tipos. Eu, como tipo 7, eu tendo a pegar... O sabotador, ele tende a pegar ali, já pegou 80 pips, $800, fecha o dia e vambora. Né? Já o dia tá feito. O tipo 3, não, ele é trabalhador, ele poderia ficar ali a mais. E ele poderia ter pego esse outro trade. Ele é o trabalhador, né? Ele trabalha mais. Cara... Mas aí eu resgato o tipo 3 e fico aqui pensando, trabalhando extra de tipo, olha só, eu poderia ter pego esses 1.200. E essa live de hoje é justamente um trabalho de ressignificação, externalizando para mim mesmo também, que eu faço isso geralmente sozinho, mas externando para vocês fica ainda mais poderoso dentro da ressignificação, de como o que eu operei. Eu bato com o gabarito, eu vejo qual era o gabarito que era o que deveria ter sido operado e o que eu operei. Eu encontro a paciência, que é a paciência, como o Diego sempre fala, a paciência de entender que eu simplesmente não operei de acordo com o gabarito, mesmo que eu tenha feito dinheiro. Eu entrei bem, eu permaneci mal e eu saí bem até. Por conta da posição de saída, mas não foi uma saída bem racional, foi uma saída bem emocional. E aí eu não entrei bem aqui, porque eu não entrei, e aí eu perdi esse trade. E esse trabalho que eu estou fazendo com vocês agora é ressignificando, é o que eu faço toda sexta-feira. Vem cá, vamos terminar aqui. Esse trabalho eu faço toda sexta-feira. E o stop loss chegou. Ela vai cantar uma música agora. Stop Game, né? Não é Stop Loss, Stop Game. Olha só. Ô Diego, o que tu tá fazendo com a gente é uma aula de autópsia técnico-emocional que tu faz toda sexta-feira. É isso que tu falou. Isso, toda sexta-feira eu faço semanal essa aula de autópsia. E todo dia eu faço também. Só que daí não é todo dia que eu tenho esse tanto de erro, né? É um erro cometido. Já vou lá, tá, filha? Terminando aqui, já vou. Chegou chegando, né, velho? É um erro, é um stop game. Aí eu faço isso dessa forma. Eu vou batendo o operacional com o emocional. E aí dessa vez eu escolhi fazer com vocês aqui, gravar essa aula para deixar para vocês pensarem como que vocês têm que fazer. Dá um trabalho fazer isso. Só que esse trabalho me volta a paciência. Esse trabalho me volta a plenitude, esse trabalho me volta às oportunidades, porque o sabotador ele vai querer pegar o quê? Ah, não peguei essa, nossa, o Tina, lembra? Aí ele vai tentar me pegar lá no domingo, falando, pô, tu deu mole lá. Cara, quando eu faço esse trabalho, é como se as oportunidades se abrissem diante de mim. E aí eu moldo o meu comportamento através da técnica. Só que sem a técnica, galera, não tem como no gráfico moldar o comportamento. É impossível. Você só molda o comportamento com a técnica objetiva. E não é técnica subjetiva. Técnica subjetiva é alimento de sabotador. Então, se o teu professor, ele não tem se a tua escola, a tua forma de operar, o teu professor não tem uma técnica que seja objetiva, de entrada onde você consiga fazer tanto no backtest ou no ao vivo da mesma forma, você não consiga mentir as tuas entradas, você tá fadado ao fracasso porque você vai virar comida de sabotador. Tá bom? É isso. Vamos finalizar essa aula por aqui. Eu vou deixar esse vídeo no YouTube, provavelmente. Dá um insight aí, um insightzinho, antes de você finalizar a gravação, porque eu acho que é legal ir para a gravação. A gente falou nessa aula muito sobre os remédios, né, que são os axiomas, e a gente abordou também a cura. E para mim, o meu insight que eu tive é o meu remédio, ele tira um pouco dos sintomas. Agora, a cura, ela vem dessa autópsia técnica e emocional, né? O que tu fala de gabarito técnico-emocional é a autópsia, né? De tudo aquilo que passou. Porra, animal, isso aí. Quanto mais tu trabalha nessa cura, quanto mais tu faz isso, mais tu vai silenciando os sabotadores, porque tu vai mapeando e tu vai categorizando ele, né? Quando eu fazia o trabalho, a gente bastante o mapeamento dos comportamentos de cada sabotador dele, né? O mapeamento dos pensamentos que o sabotador cria, né, que são as mentiras contadas,
para que gere o sentimento e gatilho emocional, para que gere a ação sabotadora. Se a gente consegue se a gente consegue mapear isso, a gente consegue impedir mais facilmente que torne a acontecer, né? Exatamente isso aí. A gente consegue se antecipar como eles se antecipam. A gente aprende a cair. Quando você aprende a cair, você muda contextos. A gente vira Bruce Lee, né? A gente usa a força do sabotador contra ele mesmo, né? Então, como o mestre Armando Vridt falava, né, faixa preta 9 graus de jiu-jitsu, ele falava assim, ó, Diego, né, para todo mundo lá, ele falava, não faça o que teu inimigo quer fazer, mas não como ele quer fazer. Entendeu? Perfeito. Você usa a força dele contra ele mesmo. Então eu uso essa energia dele contra ele mesmo, mas isso fica um papo para outros dias. Isso aqui ficou... Eu vou deixar esse vídeo no YouTube. Deixem o like, faz aí, joga o joguinho do YouTube aí, galera. Compartilha essa aula, comenta, compartilha, deixa like. Escreve se você gostou do conteúdo. E assim, às vezes, talvez você não entendeu o conteúdo. Aí eu não posso fazer nada, né? Aqui não é lugar para hater, mas deixa o like, tá de graça aí para vocês. Grande abraço e que semana que vem a gente vença os sabotadores e façamos pips. Osso, grande abraço. Animal, brigadão. Grande abraço. Valeu. Perfeito. Fudido. Valeu.